Bom, já que a gente já falou agora sobre a forma, o formato da eleição americana, a gente vai falar um pouco sobre cada candidato, começando com Donald Trump. Ok. Eu me dei o trabalho de procurar quais são as posições políticas, as propostas de governo do Donald Trump. E as principais são as seguintes. Primeiro, ele é, como vamos dizer, um outsider, que significa que ele não pertence àquele meio político tradicional, ou seja, ele não é um político de carreira. Essa, digamos assim, é uma das principais qualidades que ele promove, né, entre um político tradicional e um político que não é tradicional como ele. Ele diz que isso para ele dá uma vantagem de ver o mundo de outra forma. Ele vê a política sobre a perspectiva de um homem de negócios, um empresário. Ele quer trazer a sua experiência de empresário para dentro da política, certo? Bom, seria essa, digamos assim, a grande linha, né, de propaganda política do Donald Trump, que ele quer trazer a sua experiência para dentro da política. Ele também é contra as trocas, né, o comércio internacional. Ou seja, outra coisa que ele tem falado muito na sua campanha é de que os Estados Unidos vêm perdendo muitos postos de trabalho para outros países que cobram menos pelo trabalho dos trabalhadores, né? Então, o que acontece? Uma empresa, quando ela sai dos Estados Unidos para ter uma base em outro país, onde o salário mínimo é mais baixo, onde os salários são mais baixos, aquela empresa vai economizar e vai acabar saindo do solo americano. Então, na campanha ele disse que vai trazer de volta essas empresas, porque se elas resolverem vender os produtos que elas produzem agora lá fora, dentro dos Estados Unidos, ele vai botar uma tarifa protecionista naqueles produtos, incentivando que essas empresas voltem para solo americano para geração de empregos doméstica, certo? Então seria essa o segundo grande chavão da campanha do Donald Trump. Outra coisa que ele fala bastante são os deals, né? Que ele tanto fala em deals. O que são os deals? Negociação, renegociação de dívida, renegociação com o Congresso, renegociação da dívida americana. Ele quer, digamos assim, diminuir a dívida interna americana. Ele se diz também o candidato da lei e da ordem, um candidato que vai dar poder para a polícia e para a polícia de imigração para fazer o seu papel e realmente ter uma efetividade muito forte, né? O policiamento, digamos assim, seria uma grande ênfase na administração do Donald Trump. Ele fala também na epidemia das drogas, que ele quer uma ação mais forte ainda do que já proibindo drogas e prendendo traficantes, né? Então ele, com essa posição de lei, ordem e a aplicação das leis e policiamento, ele vai, digamos assim, ter uma força ainda maior, uma ênfase ainda maior na guerra contra as drogas. Ele também é muito a favor da segunda reforma na Constituição, o Second Amendment,
uma né, a segunda emenda constitucional da Constituição Americana fala sobre o uso de armas de fogo, ou seja, ele é muito liberal no assunto das armas e armamentos, né? Ele não quer mexer em regras que restringam a compra de armamentos. Outra coisa, então, que ele veio e bateu muito forte na sua campanha foi a imigração ilegal, né, onde os imigrantes vêm para dentro dos Estados Unidos trazendo drogas e trazendo crime, e que esses imigrantes, digamos assim, são como se fossem sanguessugas do sistema, tirando os postos de trabalho de quem está aqui legalmente. Em termos de educação, o Donald Trump não faz muita menção a mudanças significativas. O que ele gostaria de implementar é a destruição de um conteúdo programático federal que seria imposto para todos os estados, né? Ou seja, um núcleo de educação que tem assuntos diversos e assuntos que todos os estados têm que expor nas suas escolas, né? Então ele é contra isso, ele acha que cada estado tem que gerir o seu conteúdo programático, e nessa característica onde tu, digamos assim, destrói com esse conteúdo programático federal, dá também dá lugar a, vamos dizer assim, uma piora, né? Tanto pode melhorar quanto pode piorar o conteúdo programático de cada lugar. Quanto a empregos, ele diz que vai cortar impostos para fazer a criação de empregos aumentar, ou seja, uma companhia, uma empresa que tem mais dinheiro em caixa vai poder contratar mais, né? Então ele acha que apenas cortando impostos a criação de emprego vai aumentar, né? Quanto o aparato militar dos Estados Unidos, ele quer expandir e fortificar, né? Não tem mais muita coisa interessante, né, que o Donald Trump tenha proposto. Em linhas gerais, são mais ou menos, ele consegue agregar tudo que está na plataforma do Partido Republicano. Só que a grande sacada do Donald Trump é de que ele realmente não é um político de carreira, ele é um político diferente, ele é um político que não é político ainda. Ele não tem uma carga, né? Ele não tem uma bagagem política, e isso ele tenta usar em sua vantagem, né? Isso então, digamos assim, resume a plataforma de propostas do Donald Trump.